Fala aí galera, tudo bem? Will aqui de novo e hoje eu tô aqui para falar para vocês do sisteminha de cotas, né? Acho que algumas pessoas podem ter certas dúvidas, curiosidades. Eu vou tentar ser breve porque tem bastante informaçãozinha, claro. Inclusive eu posso até fazer um parte 2, se eu depois de fazer o vídeo perceber que ficou faltando algumas informações, eu posso até fazer uma parte 2 aí para complementar, beleza? E bom, basicamente, para quem não conhece o sistema de cotas, é como se você comprasse uma fração da embarcação, mas poder utilizar ela como se fosse sua, né? E como funciona, né? Uma empresa vai lá, compra um jet ski, compra uma lancha, igual uma daquela que está lá no fundo vindo. E o que acontece? Depois que eles compram a embarcação, eles começam a dividir a embarcação em 6 partes, vamos falar assim, né? Tem algumas que dividem em 8 e algumas que dividem em 6. Voltei aqui, galera, desculpa o corte, mas é porque como a lancha estava passando, fez muito barulho, eu achei que ia atrapalhar. Então algumas empresas dividem a embarcação em 6 partes, vamos falar assim, ou em 8 partes. E isso depende do quê? Depende do valor da embarcação, depende da quantidade de pessoas interessadas. Eu acredito que depende muito disso, né? No caso dessa cota que eu tenho aqui, é uma cota com 6 cotistas, então são 6 donos, né? Não vou incluir valores aqui, mas o que eu posso falar para vocês aqui é muito mais acessível, porque vai de cada modelo vai ter um valor. Então aí eu sugiro que no caso você entre em contato com uma empresa, né, que faz esses grupos de cotas e cote aí o valor das embarcações que tiverem disponíveis, porque você pode comprar tanto uma cota nova de uma embarcação zero que acabou de sair, ou comprar uma cota de uma embarcação seminova, que foi o meu caso. Eu comprei a embarcação de uma pessoa que já era cotista e estava querendo vender, então eu paguei muito mais barato, entendeu? Às vezes uma cota da embarcação vai custar, sei lá, 20, 25, às vezes até 30 ou 35 mil. Nesse aqui, se eu não estiver enganado, foi menos de 15 mil reais, para vocês terem uma noção. Uma bela de uma embarcação dessa por menos de 15 mil reais, galera. Então assim, para quem gosta, para quem está um pouquinho mais apertado no orçamento, mas ainda quer ter esse desejo de ter uma embarcação, jet ski, uma lancha, claro que a lancha é um pouco mais cara, né? Mas para quem gosta, quer ter um jet, alguma coisa, é uma maneira assim de você conseguir de forma mais acessível, né? É lógico que você encontra muita gente falando assim, não compensa, isso aí é para quem não tem dinheiro. Eu penso assim, pessoal, cada um é cada um e cada um sabe o que pode e o que não pode. Eu jamais, por exemplo, entraria num financiamento de uma embarcação dessa sozinho, sabendo que não cabe no meu bolso. Se não cabe no meu bolso, eu vou fazer o que eu posso fazer para poder curtir isso, que é uma coisa que eu gosto, só que sem fazer loucura, entendeu? Então, o que eu gostei da cota foi porque eu consegui ter acesso a uma embarcação desse porte, um jet ski aí que está na faixa de 70 a 80 mil reais, pagando menos de 15 mil, né? E aí as pessoas perguntam, mas como que você usa se são 6 donos? É aí que vem o ponto que eu acho também interessante, que é assim, quando você compra a cota, assina todas as documentações, etc., você passa a ter acesso a um aplicativo onde você programa as datas que você quer utilizar. Então eu vou ter acesso a poder reservar 2 datas, aí eu vou poder reservar 2 datas em cima das datas que já estão marcadas. Eu vou explicar mais ou menos como é que funciona isso. E eu também tenho uma reserva do dia, que assim, no dia em que eu quiser utilizar, a embarcação não está sendo utilizada e tiver disponível, eu posso no mesmo dia marcar lá o horário, avisar o pessoal da marina que eu vou utilizar a embarcação e eu vou chegar, o brinquedinho vai estar na água lavado, abastecido, e aí é só aproveitar. Então isso é bem legal também. E, bom, vamos lá. As 2 reservas que eu posso fazer. Bom, eu simplesmente entro no aplicativo, vejo os dias que estão disponíveis, vão estar lá todos em aberto, seleciono o dia, coloco confirmar reserva, confirmo. A partir do momento que eu confirmei, eu já fiz uma pré-reserva. Então eu tenho até um dia antes do dia que eu marquei. Por exemplo, eu marquei dia 18 do mês. Eu tenho até o dia 17 às 6 da tarde para confirmar minha reserva. Entrar lá no aplicativo, clicar no dia que eu reservei e colocar, não, eu vou. Porque como que funciona?
Lembra que eu disse que também eu tenho direito também a 2 reservas em um dia que já está reservado? É para esses dias que serve. Por exemplo, eu entrei no aplicativo, eu vi que uma pessoa marcou o dia 18, que era o dia que eu queria, eu posso ir marcar o dia 18 também, só que eu vou virar um suplente. Se a pessoa que está reservando o dia não confirmar o passeio dela no dia 18, no dia anterior, ou seja, no dia 17, eu automaticamente ganho esse dia para mim. Então eu tenho 2 suplências para poder marcar. Isso eu acho bem legal também. Eu particularmente nunca utilizei. Para mim, as 2 reservas padrões já me servem, porque assim, como eu falei, eu não moro aqui em Nazaré, então eu tenho que vir para cá para poder utilizar a embarcação. E aí, como que eu faço para poder passear? Simplesmente eu vejo quando eu vou estar de boa, vou estar disponível, se eu tenho amigos que querem ir comigo nesse dia, ou se a minha namorada quer vir comigo, vou lá, marco o dia que eu quero e é isso aí. Tranquilo. Ah, mas se o dia que você queria se programar para ir já tiver reservado, eu uso a suplência. No caso, eu nunca utilizei. O que eu faço? Eu já vou para um outro dia, eu vejo um outro dia que está disponível. Isso para mim não é um problema. Para algumas pessoas podem ser, porque às vezes tem aquela pessoa que, eu prefiro particular porque eu vou quando eu quero. Beleza, isso é legal. Mas aqui eu também não deixo de ir quando eu quiser. É só eu simplesmente marcar o dia que eu quero ir. Não vai mudar. Tudo bem que aí, no caso, para quem mexe com uma questão de folga e tudo mais, pode fazer diferença sim, mas pelo menos no meu caso isso não é um problema. Agora vamos passar para um segundo ponto: manutenção. Bom, galera, a gente está falando de um jet ski 4 tempos, totalmente eletrônico, então a gente sabe que uma embarcação dessa aqui, quando o assunto é manutenção, não é barato. Galera, voltei aqui. Eu dei uma afastadinha porque, como tá ventando um pouquinho, o jet tava indo pra beirada, eu só cortei um pedacinho, acelerando até aqui, tá? Bom, eu tava falando a respeito da manutenção, né? Em questão da manutenção, a gente sabe que um jet ski desse porte aqui não é barato fazer manutenção. Se você for aí fazer o básico desse jet ski a cada 30 horas, que é a troca do óleo, filtro, dá uma olhadinha nas velas se tá tudo belezinha, a revisão padrão de um jet desse daqui, você já vai gastar ali na faixa de R$ 1.200 a R$ 1.300, dependendo do lugar que você estiver fazendo. Da sua região pode ser mais caro, mas também pode ser mais barato. E lógico, lembrando sempre fazer com alguém de confiança. No caso aqui na nossa marina, a marina já tem um mecânico que sempre mexe, então não fica trocando. A gente tem um mecânico de confiança e sempre faz com ele. É um cara extremamente profissional, o serviço dele é muito bom, ele grava se tiver algum defeitinho e tudo mais. Então é uma pessoa de confiança. Isso é a parte também positiva, né? De que a manutenção não está na mão de qualquer um. E assim, galera, essa questão do preço, né? Como eu falei, é uma embarcação que não é barata de se manter. Então, quando a gente está falando de R$ 1.200, R$ 1.300, às vezes para alguma pessoa pode ser apertado. O lance da cota é legal por conta disso, porque você vai dividir esse valor em 6 pessoas. Aí a gente tá falando de 1.200, 1.300, vai se tornar 250, 270, 280 reais aí para cada um. Então já fica muito mais acessível, né, galera? Você paga também uma taxinha mensal, que inclui lavagem do jet, o cuidado na marina, a própria marina seca, o sistema de tirar e colocar na água. Eu não preciso fazer nada, galera. Eu só simplesmente marco meu dia, falo que eu vou, quantos litros eu quero de combustível, e na hora que eu chego, o bichano já tá na água. Para quem gosta desse tipo de conforto, é sensacional. E olha só, eu vou dar um detalhe ainda estranho. Eu gosto tanto de jet que até a parte de cuidar do jet é importante para mim. E eu vou ser bem sincero para vocês que eu gosto, lógico, desse sistema de chegar, o jet já tá na água, tudo, não precisa colocar, não precisa tirar, não precisa lavar, mas para mim, nem me importaria de ter que fazer isso, viu? Porque eu particularmente gosto muito de cuidar. Quem sabe se algum dia eu tiver condições, tiver mais tranquilo, eu posso até adquirir um particular, mas para quem não gosta dessa parte de ter que ficar cuidando do jet, isso e aquilo, esse é um ponto também muito favorável que você só vai literalmente aproveitar. Beleza? Então a questão da manutenção, galera, é um ponto a ser considerado. Porque assim, esse aqui é um jet ski de 70, 80 mil reais, galera.
Então não é barato de se manter. E mesmo que você vá, eu vou comprar então um jetzinho mais barato, de 40, 42 mil, um 4 tempos, tá galera? Não estou considerando jet 2 tempos. Ainda assim você vai ter uma manutenção razoável, porque não é barato manutenção de um jet desse porte. Mesmo um jet de 40 mil, você ainda vai gastar 1.200, 1.300 reais aí só para fazer troca, a revisão periódica do jet ali a cada 30, 40 horas, entendeu? Então, isso tem que ser colocado na ponta do lápis. Você tem que ver se você... porque o jet ski não é só você comprar e andar, né? Mesmo que sejam 4 tempos, que é um motor muito mais confiável, ainda assim você vai ter manutenção, galera. Porque isso aqui é um bem que ele... é um bem passivo, né? Ele se degrada, perde valor, vamos falar assim também, e se desgasta. Então você vai ter que fazer a manutenção desse jetzinho aqui. E se você for dono particular, você tem que estar preparado para isso, porque pode não sair muito caro, pode não sair muito barato, né? Dependendo do que acabar acontecendo no jet. Se for alguma coisa eletrônica, se for alguma coisa mecânica, não vai ficar barato. Jet 4 tempos, considerem isso também para quem for adquirir, seja por cota, seja por particular, não é muito barato, tá? Então lembrem-se disso. Beleza, terceiro ponto, vamos falar aí da manutenção em si, porque às vezes a pessoa pode falar, mas como é que funciona a manutenção? Porque são 6 donos, o bem vai se deteriorar muito mais. Às vezes você vai pegar um grupo onde tem alguns membros que são mais relaxados, que não são. Galera, isso daí é uma questão de você ou conhecer o pessoal do grupo ou sorte, vamos ser bem sinceros nesse ponto, porque eu, pelo menos por mim, eu posso falar que eu sou uma pessoa que eu cuido demais, não gosto nem de sequer ficar fazendo muita firula com jet ski. Eu sei que é para brincar, é legal, mas para mim só o fato de estar navegando nisso daqui, pessoal, eu já tô brincando, já tô me divertindo. Eu não preciso dar cavalo de pau, não preciso fazer chafariz, não preciso ficar virando o jet 360, entendeu? Mas para quem gosta também, né, cada um é cada um. E assim, galera, a questão dos custos do nosso sistema de cotas, que é a Boat Lux, ela é muito, muito bacana nesse quesito, porque ela faz da seguinte forma: tudo que acontece na embarcação, no momento em que eu desço o jet para a água, eu tenho que fazer uma gravação mostrando o estado do jet, se tem alguma avaria ou não. E na hora que eu for guardar o jet também, né, o pessoal for guardar, eu faço uma outra gravação. Porque se algum outro cotista for andar e ele constatar algum problema, algum defeito, alguma peça quebrada ou coisa do gênero, ele vai notificar a empresa vai vir no último cotista que utilizou e exigir esses vídeos para que, como base de prova, você comprove que não foi você e que pode ter sido ou algum erro do pessoal que estava guardando a embarcação, ou até mesmo se for algum defeito mecânico ou eletrônico, foi uma questão mesmo de desgaste da embarcação, não foi você que deu mau uso. Aí eles vão notificar o mecânico que sempre cuida da embarcação, ele vai fazer uma verificação, avaliar se aquilo realmente é um defeito de desgaste da embarcação ou se é um defeito de mau uso. E aí, se for constatado mau uso, a última pessoa que utilizou a embarcação vai se tornar responsável, né? Porque, obviamente, antes dele não tinha acontecido nada. E aí, posteriormente, depois dele ter utilizado, ele acabou provavelmente dando algum mau uso, e aí, no caso, ele assume o custo dessa manutenção sozinho. Agora, se for constatado um desgaste mesmo da embarcação, aí esse custo ele é dividido em todos os cotistas. Então, assim, pelo menos aqui com a Boat Lux, o sistema ele é justo, né? Ele não vai simplesmente maltratar os outros usuários, fazendo eles pagarem o que uma pessoa fez de errado. Não, essa pessoa ela tem que ser totalmente responsável de saber que se ela der mau uso, ela vai pagar sozinho essa manutenção. Então isso é bem legal. Por exemplo, recentemente a gente teve que trocar esses botãozinhos aqui do sistema de som. Inclusive eu constatei, né? Eu percebi que não estava funcionando, tinha que apertar muito forte. O mecânico veio, avaliou e falou: não é mau uso de ninguém, é uma questão mesmo de desgaste, utilizou bastante, os botãozinhos ficaram meio xoxo ali, meio fraco, vai ter que trocar. Então aí, por ser constatado
que não era um mau uso, e sim foi uma questão assim das pessoas ficarem utilizando, que acabou desgastando, todo mundo rachou, foi cobrado lá o valor, rachou, trocou, voltou a funcionar, e é isso aí, valeu, falou, tá todo mundo feliz e vai continuar aproveitando a embarcação. Então assim, galera, a respeito do sistema de cotas, o que eu posso dizer para vocês é que, pelo menos para mim, vem sendo bem justo, questão de preços e até mesmo questão de usabilidade. Deu uma pausinha rápida aí, o jet de novo estava passando, aí faz muito barulho, não sei como é que fica a minha voz, né, quando tá passando muito barulho, então para evitar eu já até corto. Então assim, pessoal, em relação ao sistema, para mim vem sendo muito positivo. Eu paguei menos de 15 mil reais, eu tô andando numa embarcação de 80 mil, eu pago uma taxa mensal de um pouco mais de 400 reais para todo esse cuidado em cima da embarcação, né? Para eu só chegar e aproveitar. E é isso, galera. Não tenho muito o que reclamar. Eu particularmente sou um tipo de consumidor que, se eu tiver o particular, tiver o sistema de cota, eu vou estar muito feliz, porque para mim o mais importante é eu estar andando de jet ski, né? E caso vocês tenham mais alguma dúvida, caso eu tenha deixado de falar alguma coisa que vocês considerarem importante, pode comentar aí que talvez eu faça uma parte 2, se vocês acharem interessante, né? E também vou pensar em alguns outros temas que eu posso estar trazendo para o canal. Eu gosto sempre de lembrar que esse canal ele foi feito para falar um pouco do mundo náutico, que é uma coisa que eu gosto, e eu sei que aí do lado dessa tela aí provavelmente tem muita gente que gosta, e a única coisa que eu quero é poder compartilhar a minha paixão com vocês, e eu gostaria que vocês também compartilhassem a paixão de vocês, beleza? Então se vocês puderem curtir, comentar e compartilhar, eu vou agradecer muito. Se inscrever também no canal. Se vocês tiverem dicas de Will, faz um conteúdo sobre isso, cara, eu acho legal, tô com dúvida, queria conhecer um pouquinho mais da represa, será que você podia mostrar? Não sou daí, ou eu moro até próximo, tava pensando em, sei lá, adquirir uma cota, vale a pena aí para curtir e tudo mais. Então eu posso estar trazendo para vocês. Inclusive, pessoal, tem até um último ponto que às vezes o pessoal pode se perguntar, que é assim: eu vou adquirir a cota, eu só vou poder andar nessa represa, né, Will? Isso que é ruim. Não, galera, o sistema da Boatlux, ele tem um sistema que chama GNU, no qual eu posso utilizar a embarcação em qualquer outra marina que tenha a Boatlux. Então, por exemplo, eu vou lá para a praia e eu queria andar de jet ski lá na praia. Lá não tem uma cota lá, minha cota está aqui. Então o que eu faço? Eu entro em contato com a Boatlux de lá, da praia que eu for, passo os meus dados para comprovar que eu sou um cotista e verifico se durante as datas que eu vou estar por lá eu tenho alguma embarcação disponível. Se tiver, eu pago uma taxa e abasteço a quantidade que eu for utilizar, e eu vou poder utilizar a embarcação lá. Então, assim, o sistema GNU, ele também é um sistema sensacional, que eu já conversei com algumas pessoas que utilizaram e eles só falaram bem, pelo menos por enquanto. Claro que cada caso é um caso, né? Eu ainda particularmente não utilizei. Se em algum momento eu utilizar, vou voltar aqui e vou falar para vocês as minhas experiências. E por enquanto é isso, galera. Eu acho que essa era uma última coisinha que eu tava esquecendo. Se eu não estiver esquecendo de mais nada, é isso. Se eu tiver esquecido, não tem problema. Vem aqui, oi mosquitinho. Vem aqui, comenta, fala: Will, você esqueceu de tal ponto, é um ponto que eu acho interessante, você podia comentar sobre? Aí, se eu perceber que é muitas dúvidas a ponto de eu não conseguir responder todo mundo nos comentários, eu faço uma parte 2, tirando todas as dúvidas da galera, beleza? Então é isso, valeu, falou, pessoal!